Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus e abençoe todo o teu dia. Vamos orar juntos? Deus Santo, no nome de Jesus, mais uma vez eu peço ao Senhor, junto com essa pessoa que me assiste, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê graça. Meu Deus, nós vamos falar coisas profundas da tua palavra, coisas que o homem que quer servir ao Senhor precisa saber, que a mulher que quer servir ao Senhor precisa saber. Então, ó Deus, fale conosco. E dentro desta palavra, Deus, se houver qualquer enfermidade, qualquer problema na tenda deste que me assiste, eu peço ao Senhor, entra com providências agora, como o Senhor entrou na vida de Jacó e o livrou. Livra também, ó Deus, as nossas vidas. Livra a casa desta pessoa que me assiste e traga providências a ela, no nome de Jesus. Assim oro. Amém. Sigamos com Deus nesta palavra, né? Vamos ler então a Bíblia que está em Gênesis capítulo 31, versículo 36, o versículo 42 e o versículo 54. Eu quero adiantar para você que esses versículos que vamos ler é justamente depois que Labão, na sua perseguição a Jacó, depois dele tentar todo o mal ou querer tentar todo o mal contra Jacó e Deus ter interposto no seu caminho, nós vemos essas palavras de Jacó. E preste atenção, porque é a segunda vez que Jacó se irrita, que Jacó fica irado. A primeira vez ele ficou irado quando Raquel botou nele a culpa dela não ter filhos, né? Ele ficou muito irado com Raquel. E agora você vê a segunda vez Jacó se irando contra alguém que é contra o pai de Raquel. Então lemos assim no versículo 36 de Gênesis, o capítulo 31. Agora Jacó ficou irado e sua ira foi manifesta a Labão. Ele falou como em gritos ou em alto tom. Qual tem sido o meu crime contra ti e qual é a minha culpa que te faz perseguir-me? O versículo 42. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque estivesse comigo, você hoje me despediria sem nada nas mãos ou de mãos vazia. Mas o Senhor esteve presente assistindo minha aflição e o trabalho das minhas mãos e mostrou sua justiça na última noite. Ou Jacó está dizendo, nesses 20 anos, Deus tem me assistido diante de ti e viu o quanto você me afligiu e quanto eu trabalhei com as minhas mãos para que você se enriquecesse. Ele estava dizendo isso a Labão. No versículo 54, que é bem separado, né, do argumento que tem Labão com Jacó e Jacó com Labão. Jacó dá um relatório muito bom e Labão também mostra ao que foi contra Jacó, né? No versículo 54 diz assim, e Jacó ofereceu sacrifício sobre o altar e fez com que todos os seus comessem a carne do sacrifício. O título da nossa mensagem de hoje é Pode Deus nos livrar? Você preste atenção nesta pergunta. Pode Deus nos livrar? Meus queridos, nós estamos diante de uma tamanha ira, porque Labão foi tosquiar suas ovelhas e só 3 dias depois foi notificado a ele, Jacó já não está mais aqui, nem as tuas filhas, nem as servas das tuas filhas, nem os filhos teus que vieram de Jacó com as suas filhas, nada, o rebanho nada, Jacó se foi. Labão se irou muito, se irritou muito. E então, a Bíblia diz que Labão o perseguiu por 7 dias, quer dizer, quando ele chega a encontrar Jacó, já são 10 dias que Jacó está fora das terras de Labão. Né? A Bíblia diz que Jacó então cruzou o rio Eufrates. Se você for estudar a geografia bíblica, você vai ver que Abraão também cruzou esse rio Eufrates, né? E então Jacó cruzou
este rio aí voltando, porque Jacó cruzou o rio quando ele foi para Harã, agora ele está cruzando o rio de volta, né? E Labão vem atrás dele, vem com muita fúria, com muita ira para pegar Jacó. Ele queria fazer todo o mal que pudesse com Jacó, e se você ler o texto completo, você vai ver exatamente isso. Mas engraçado que Labão tenta trazer uma certa misericórdia, um certo companheirismo, dizendo: você fez muito mal em sair sem me avisar. Você errou muito, não foi sensato o que você fez, Jacó. Porque você, como se colocasse armas na cabeça das minhas filhas e as trouxesse como escravas, você trouxe as minhas filhas e os meus filhos, né? E Jacó, então, tenta justificar, mas Labão traz uma outra culpa a Jacó e diz: e ainda roubou os meus ídolos, né? Jacó, então, começa a se explicar e diz: não foi insensatez minha, foi medo de você querer tomar as minhas esposas e os meus filhos. Jacó não falou de rebanho, só falou das esposas, filho, que esse foi o medo de me despedir sem a minha família, né? E quanto aos ídolos, Jacó tomou uma posição e diz: e quanto aos teus ídolos, verifica aí se eu te roubei alguma coisa, se eu te furtei algo. E eu não te furtei nada. Pode olhar no meu gado, nos meus camelos, nas minhas ovelhas, nada eu te furtei. Nos meus rebanhos, nada eu te furtei. Então, verifica aí. E se você achar algo furtado aí, e se você achar estes ídolos que você está reclamando, que seja réu de morte quem tiver roubado. Jacó não sabia que Raquel, a idólatra, a seguidora dos ídolos do pai, e querendo levar isso para a terra prometida, para a terra abençoadora, para a terra de Canaã, ela tinha roubado do pai e colocado ali nos alforjes do camelo ali, né, debaixo das almofadas do camelo, e sentou em cima para que nem mesmo Jacó descobrisse que ela estava levando idolatria para Israel, para o povo de Deus. Então Labão começa a procurar, mas Labão joga na cara de Jacó o seguinte: estas filhas são minhas, esses filhos são meus, esses rebanhos são meus, e você sabe que eu posso te fazer um mal tão grande. Aí Labão dá um testemunho a Jacó e fala: mas Deus interferiu e disse que eu não posso te fazer nem mal e nem bem. O que estava dizendo Deus a Labão quando interferiu naquela última noite antes de encontrar Jacó? Estava dizendo: Labão, você pensa que você tem poder sobre o meu servo Jacó, mas você não tem poder nem para bem e nem para mal. Não foi você que abençoou o meu servo, não foi você que deu nada a ele. Quem deu tudo a ele fui eu, e ele está nas minhas mãos. Você não tocará nem para bem e nem para mal em Jacó. É isso que Deus estava dizendo para Labão, e Deus interpôs no caminho de Labão. Jacó então dá um relatório muito grande e fala: você se acha muito justo, senhor Labão. Você se acha um homem que pode decidir as coisas, mas eu quero te lembrar o seguinte, que você não foi justo a mim, você me afligiu. Pelas tuas filhas eu tive que pagar 14 anos, 7 por cada uma, e pelas ovelhas que tenho eu tive que sofrer por elas mais 6 anos. São 20 anos eu sofrendo nas tuas mãos, e Deus olhando a minha aflição, foi o versículo 42 que nós lemos. Deus olhou a minha dor, Deus olhou o fruto do meu trabalho, e você não pôde me dar nada. Quem me deu tudo é Deus, quem me garantiu é Deus, quem proveu tudo para mim é Deus, tudo que eu tenho vem de Deus. Ele deu testemunho. Se lembra, senhor Labão, que até se um urso ou um leão ou qualquer animal despedaçasse um dos teus cordeiros ou das tuas ovelhas, o Senhor requereria de mim até os pedaços. Eu tinha que pagar pela despedaçada, eu tinha que pagar pela que morresse, eu tinha que responder com a minha vida trabalhando para você o tempo todo. E, senhor Labão, você não sabe, mas o calor do dia me afligia e a geada da noite caía sobre os meus ombros e os meus olhos não podiam dormir de medo de não produzir para o
Senhor de não trabalhar duramente para que o Senhor ficasse rico. E o Senhor de tudo cobrava de mim. Mas os meus olhos não podiam ter descanso. Tinha que vigiar as tuas ovelhas e os teus cordeiros. E eu quero te lembrar que nenhuma delas abortaram. Todas dava cria no tempo próprio, na hora própria, no momento próprio, porque Deus era comigo e Deus me assistiu durante esse tempo que eu trabalhei para ti. Esse relatório foi lindo para Labão. E ele falou, se não fosse a presença comigo do Deus de Abraão, meu pai, e o temor de Isaque, hoje você me tiraria tudo de mim e me despediria com mãos vazias. Mas saiba de uma coisa, Deus é comigo e na última noite foi Ele que interferiu no teu caminho. Ele apareceu no teu caminho para te dizer, não toque nele, você não tem poder para tocar em nada que eu dei a ele. Volto a perguntar a você que me assiste, pode Deus nos livrar? Tem muita gente que lê Salmo 91, tem muita gente que lê o Salmo 23, tem muita gente que lê certas proteções de Deus aí, achando que só lendo, só rezando, só repetindo isso, Deus irá livrá-los. Mas quem mesmo Deus pode livrar? Quem mesmo Deus tem compromisso de livrar? Eu quero que você que me assiste aprenda a palavra de Deus. E não fique cometendo aí rezas ou tendo amuletos, tendo idolatria. Raquel sofreu por ter roubado ídolos e isso lhe causou uma morte prematura, porque da boca do homem de Deus Jacó saiu uma sentença de morte para o ladrão ou para a ladra que tivesse roubado ídolos para levar para a terra de Canaã. Roubado ídolos de um homem idólatra que era Labão, e Raquel pagou caro por isso, porque além de roubar ídolos para tentar perverter a terra prometida, e quando eu digo ídolos, eu digo a você que crê em imagem de santo e de santa, que crê em reza, que crê que você pode rezar, que Deus vai te ouvir, eu vou te falar quem Deus ouve e quem Deus livra. Está no Salmo 91, no versículo 9 e no versículo 10. E eu quero que você saiba do original o que diz. Porque se você for ler na nossa Bíblia, você vai entender que Deus tem compromisso de te livrar. Mas não, do original diz assim, a única garantia, eu estou te dizendo você, que podemos responder essa questão, pode Deus nos livrar? Está no versículo 9. Porque você fez, preste atenção nisso, do original, porque você fez do Senhor o teu refúgio e fez do Altíssimo ou do trono de Deus, da morada do Altíssimo, você fez a tua habitação. Pare no versículo 9 que eu vou te explicar exatamente isso. É você que tem que decidir servir a Deus. É você que tem que decidir buscar a Deus. É você que tem que ter compromisso com Ele. É você que tem que lembrar o que foi que você disse a Deus. E para fazer isso, viver em prática, obedecer a palavra de Deus. Aí, Deus, porque você fez dele o seu Senhor, Ele terá compromisso em te defender. Agora, se você pensa que vai viver uma vida pecaminosa, uma vida de mentira, uma vida aí banalizada, com falso cristianismo, pensando que você está agradando a Deus, muito pelo contrário, você está indo para o inferno enganado. Seja você católico, evangélico, o que for espírita, se você não servir a Deus em novidade de vida, você vai para o inferno. O céu só entrará cristãos verdadeiros e quem responde exatamente o que diz a palavra de Deus. Deus só pode te livrar, só pode te garantir se você fizer dele o teu refúgio. Então ele tem compromisso com você, como teve com Jacó. Aí no versículo 10 diz, nenhum mal te sucederá. E nenhuma enfermidade em forma de praga descerá ou tocará na tua tenda, na tua morada. Sabe por quê? Porque a tua tenda, a tua morada vai estar no Altíssimo, vai estar no trono de Deus. Tudo que te vier contra você estará primeiro, terá que passar no trono de Deus para haver uma permissão de Deus. E se Deus tem compromisso com você e você tem compromisso com Deus, nenhum mal
te sucederá. Você, toda vez que você tiver para passar por um problema, Deus será o primeiro em buscar te socorrer, como socorreu a Jacó, da fúria de Labão, da ira de Labão, da raiva de Labão, atravessou o rio e disse: eu vou voltar com tudo que é meu. Ele sairá de mãos vazias. Disse Jacó isso para ele: você agora estaria me mandando embora de mãos vazias. Mas Deus interferiu entre eu e você. E aí nós lemos que Jacó, então, Labão chamou para uma proposta e disse: olha, você não vai ter outras mulheres a não ser minhas filhas. Porque Labão sabia que era comum lá ter mais de uma mulher e que Jacó podia pegar outras mulheres depois que não fossem as duas filhas dele. E ele disse: você não terá, prometa para mim, jura para mim, entre eu e Deus, porque eu não vou mais encontrar com você, eu não vou te perseguir mais, daqui eu volto, mas eu quero um juramento teu. Ah, Jacó fala: ajuntem pedras, ajuntem pedras. E edificou ali um altar e fez o juramento a Labão, né? E a Bíblia diz que naquela madrugada, então, né, depois que comeram, Labão despede as suas filhas, dá um beijo nela e vai embora. Mas a Bíblia diz que Jacó ofereceu um sacrifício de louvor a Deus por tamanho livramento. E ele seguiu com tudo que Deus o deu, porque Deus o livrou das mãos do cruel, do malvado Labão. Labão queria destruir Jacó, mas a promessa de Deus é o seguinte: porque você confiou em Deus e você fez dele o teu Senhor, ele te protegerá de todo mal. Ele te protegerá de toda praga, todo intento do diabo contra você vai por terra, porque a sua morada é junto com Deus Altíssimo. Ele te guarda. A Bíblia diz: ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para você, mas você tem que entender que você tem que ter uma vida com Deus. Não adianta ficar por aí vivendo e dando uma de crentinho se você não tem uma vida de testemunho diante de Deus. Pode Deus nos livrar? Pode e deve, se você habitar na morada do Altíssimo, se você fizer deste Deus o teu Senhor e o teu Deus e buscar servir a Ele sempre em novidade de vida. Ainda nos meus pijamas, Deus abençoe você. Um grande abraço, meu pastor Riva. Deus abençoe você e família. E siga os nossos estudos, as nossas meditações. Você e eu iremos aprender juntos a palavra de Deus. Um grande abraço, meu. No nome de Jesus.